Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h10. Olha só, infelizmente eu tenho uma notícia muito triste agora, é a perda, viu gente, do coronel da PM. Ele morreu de parada cardíaca aos 53 anos aqui em Cuiabá, viu? Ele morreu no início da noite desta segunda-feira, o coronel Jorge Luiz de Magalhães. O ex-comandante-geral da Polícia Militar, o coronel, estava internado no Hospital São Mateus para ser submetido a um procedimento de cateterismo. Em meio ao procedimento, o militar sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Atualmente, o Jorge Luiz estava trabalhando na coordenação militar do Ministério Público Estadual. O coronel Jorge Luiz formou na Polícia Militar do Estado de Goiás, serviu em unidades importantes como o 1º Comando Regional de Cuiabá, Água Boa e outros municípios também, outros batalhões. Oficial jovem que nos deixa tão repentinamente. É uma grande perda para a nossa instituição e são palavras do coronel Jonildo José de Assis, o comandante-geral da Polícia Militar. Gente, notícia muito triste, muito jovem, 53 anos apenas de idade, morreu durante um procedimento que hoje até é considerado simples, né, cardiológico, um cateterismo, mas já diante dos avanços da medicina é considerado, né, Daniel, um procedimento já de baixo risco, mas infelizmente tão jovem não resistiu. Fica aqui então, viu, os nossos sentimentos a toda a família e também a corporação que chora, que lamenta, está em luto hoje. O coronel Jorge era boa praça, né? Uma pessoa simpática, bem relacionada. Ele foi comandante-geral por quase 3 anos, desde a queda do coronel Zaqueu, que por causa da história da Grampolândia, ele assumiu e ficou até praticamente quase o final do governo Pedro Táxi. Atuou em Barra do Garça e ele é irmão, Luciana e Daniel, de um colega nosso, comunicador, que é o Luiz Carlos B.A., que, salvo engano, é locutor de uma das rádios aqui do Grupo Gazeta, né? Fica aí o nosso pesar, né, pelo passamento e desencarnamento do coronel Jorge Luiz e pedir a Deus consolação para os amigos e familiares. Que assim seja, viu? Nossos sentimentos. Daniel conheceu o BA, trabalhou no grupo de comunicação aqui, já trabalhou conosco. Não tive essa proximidade com ele, mas não, você é mais antigo de casa também não, né? Bom, gente, agora eu vou chamar então novamente o repórter Oliveira Júnior, porque vai trazer para a gente detalhes aí sobre uma votação importante que vai ter lá na Assembleia Legislativa e aquela história polêmica do passaporte da vacina. Oliveira, traz para a gente todos os detalhes. Isso mesmo, Luciana. Pense numa pauta polêmica, né? A Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira a segunda votação do projeto que proíbe o passaporte da vacina, ou seja, a exigência da vacinação para acesso a estabelecimentos aqui em Mato Grosso. A proposta é de autoria da deputada Janaína Riva, do MDB, e tramita na casa desde o mês de agosto. A pauta é polêmica e vai para a segunda votação. Caso seja aprovada, ela deve seguir para a sanção do governador. Segundo a proposta, será proibida a exigência da vacinação contra a Covid-19 para o acesso a estabelecimentos comerciais aqui no estado. O projeto já sofreu 2 alterações neste meio tempo. Uma do deputado Gilberto Catani, que inclui o texto a proibição do tratamento discriminatório sobre a vacinação e a sua exigência. Já o deputado Tiago Silva, do MDB, inclui as igrejas e templos religiosos nos lugares em que não pode ser cobrada a vacinação. Aprovado na primeira votação, o projeto de lei, segundo a deputada, tem o objetivo de garantir, abre aspas, a ampla e efetiva proteção aos direitos fundamentais de acesso e frequência a bens e locais públicos. Lembrando que, na capital, um decreto de âmbito municipal, baixado pelo prefeito na semana passada, passa a exigir o passaporte, o comprovante de vacinas, né, para os eventos a serem realizados aqui na capital. Então nós teremos, se aprovado, uma lei do estado que é contra e o decreto do município, né, que é a favor. Com vocês agora no estúdio para explicar isso em blog, como é que fica, né, para o cidadão, como é que ele vai agir a partir da aprovação desse projeto, caso seja aprovado aqui
na Assembleia Legislativa. Tá certo, Oliveira deixou uma pergunta aí facinha de ser respondida, né? Só que não, Kleber e Daniel. Mas vamos só ser justos aqui e lembrar de algo muito importante. Na época em que estava pesando o discurso não ao passaporte, é porque os números da Covid estavam despencando e não havia presença de uma nova variante. Só que aí o cenário mudou, uma nova variante apareceu e nós estamos vendo inúmeras ações de outras nações. E aí, gente, vamos saber de fato se vai mudar ou não o posicionamento da Assembleia nesta terça-feira durante a votação, porque é preciso levar em conta o cenário mundial, o cenário nacional. Daniel, você acredita que de fato a gente pode ter um outro posicionamento? Esse projeto aqui é da deputada Janaína, que não queria restringir as atividades, o direito de ir e de vir, mas tem toda uma coletividade envolvida, uma nova variante. É preciso um pouquinho mais de cautela. Você acha que pode haver aí mudanças, então, no comportamento da Assembleia hoje, diante desse projeto? Se houver bom senso por parte dos deputados, esse projeto não vai passar. Quando a deputada apresentou esse projeto lá em agosto, o índice de imunizados com as 2 doses no Brasil era de 27%. Então ela argumentou em cima disso de que grande parte da população não estava imunizada, então não teria porque não teria sentido você restringir, segregar as pessoas e restringir a locomoção da maioria das pessoas. Agora, são números de ontem, 64,4% da população brasileira já está imunizada com as 2 doses. Aqui em Mato Grosso temos que ver com esse índice, mas ele também bem é alto. Ou seja, uma minoria, uma pequena parcela da população ainda não se vacinou, resiste a se vacinar, e a grande maioria já está imunizada. Eu acho que não tem sentido esse projeto passar, e eu reitero aquela analogia que eu gosto de fazer em relação às liberdades individuais, que elas não são absolutas, né? O fumante não tem direito de fumar onde ele quiser, né? Muito menos eu, a partir de hoje, eu motorista, abdicar de usar o cinto de segurança, porque isso é uma liberdade individual minha. Não, esse meu ato afeta a coletividade, como as pessoas que não estão se vacinando estão comprometendo todo o esquema vacinal. Então, eu acho que os deputados vão pensar melhor e esse projeto não deve passar. Se passar, vai ser uma surpresa negativa para todos nós. Tá certo, Daniel fez uma defesa aí, acha que o projeto não vai passar. E, Kleber Lima, eu vou perguntar para você, a Assembleia deve fechar os olhos para o próprio ministro Barroso, que concedeu aí um prazo de 48 horas para o governo federal explicar por que não adotou as medidas de recomendação da Anvisa? E os assuntos estão correlacionados. Mato Grosso faz parte do Brasil, né? Ou não? Você acha que vai cair lá também essa decisão, esse andamento para poder avaliar melhor? Luciana, eu sinceramente acho que os deputados deveriam olhar para si mesmos nesse momento e ver o que aconteceu com eles próprios, com alguns deles, nesta pandemia. O deputado Botelho saiu daqui quase morto para São Paulo. Teve que ir às pressas para São Paulo, e um tratamento lá, UTI, para poder voltar, e ficou muito abalado, abatido. O deputado Valdir Barranco, gente, fez inclusive depoimento, ficou sequelado depois, durante muito tempo, fez depoimentos aí que ele teve devaneios de prelúdio de morte durante o período em que ficou tentando do tratamento da Covid. E o deputado Silvio Fávero não sobreviveu. Quer dizer, se os deputados não estiverem sensíveis... Morte também, né? Morreu. A casa perdeu. É o que eu estou dizendo, não sobreviveu, morreu. Não sobreviveu. O deputado Silvio Fávero. Então, assim, se os deputados não entenderem, não tiverem empatia com eles próprios, imagina conosco. Então, se o deputado não estiver vendo o sofrimento do colega dele que está ali do lado, imagina do povo que está longe. Então, assim, mão na consciência, né? Ilustres deputados, olhem o que aconteceu aí, vocês são tão poucos. Em 24 perder um, olha o que pode acontecer com o povo, nós somos milhões aqui fora. E os outros, eu vou dizer aqui, né, gente, eu não sou Deus, claro que não, mas se não fosse um tratamento de saúde de ponta que os deputados receberam, eu não sei se eles estariam mais entre nós, vamos levar em consideração isso também. E a maioria de nós não temos, né, da população. Exatamente, Luciana, as mesmas condições. Outro projeto correlacionado com esse que vai ser votado hoje, ou está previsto pelo menos,
de autoria do deputado Gilberto Catani, que pune, de certa forma, o empresário que exigir a vacinação do trabalhador. Ele pune se esse trabalhador tiver algum tipo de efeito colateral da vacina. Isso é um projeto de lei que vai ser votado hoje. E na argumentação, ele cita que até hoje não está aprovada a eficácia da vacinação. Diz que a vacina é experimental, favor, né? Então, não dá, né? Olha, e aí, gente, vai na contramão de tudo que está acontecendo no mundo, viu? E aí eu vou até reiterar aqui, por exemplo, a gente viu talvez uma medida tomada no momento que era permitido, mas agora já mudou, quando o prefeito em exercício, Estopa, liberou o uso da máscara em espaços, né, abertos. Ontem o prefeito Emanuel Pinheiro concedeu uma entrevista e ele já estava sem a máscara, mas depois ele reavaliou e ele pode até mesmo derrubar o decreto do Estopa, Kleber Lima, e voltar o uso da máscara nesse momento, porque, gente, aí você vai perguntar em casa, pô, que hipocrisia, né? O prefeito cancelou o Réveillon, mas as pessoas podem ir na arena, podem ir em locais aglomerados, em casas de shows, por exemplo, mas antes havia o uso da máscara e agora nos espaços abertos não há mais essa necessidade. Talvez até isso precise ser revisto nesse momento. Vocês acreditam nisso? Eu acho que as autoridades precisam olhar se vai adotar o passaporte, se vai tomar medidas que recrudescem aí o quadro que a gente está, essa da uso da máscara precisa ser revista. O que me alegra, eu já disse isso aqui em relação ao uso da máscara, é que mesmo sem a obrigação, sem a obrigatoriedade, a maioria das pessoas ainda usa na rua. Eu tenho visto isso, a nossa matéria, inclusive, que tratou do assunto naquele dia, mostrava isso, né? Mesmo desobrigadas, as pessoas usavam. Lembrando aqui, no assunto anterior do Catani, ele só é deputado, inclusive, porque o Silvio Fávero morreu de Covid. Exato. Então, assim, veja como as pessoas estão descoladas da realidade. Ele só é deputado porque o titular da vaga, o deputado Silvio Fávero, morreu de Covid, gente. Foi. E ele vem me dizer que não tem comprovação de vacina, querer culpar o empresário, o patrão, que exigir que o seu funcionário... Então, assim, tem alguma coisa que está muito fora da ordem, muito fora da lógica. Ou as pessoas estão gostando que outras morram com essa doença. Só o que poderia explicar. E eu vou até lembrar aqui que a própria assessora da deputada Janaína, estou dizendo da deputada porque ela é autora do projeto, ficou entubada. Vários dias, né? Vários dias. E nós sabemos que a deputada acompanhou de perto. Então, de repente, agora a deputada fez com uma boa intenção, mas o cenário teve modificações. Eu tenho aqui fé que ela vai levar isso em consideração. Né, muitos servidores. A Assembleia fechou inúmeras vezes por conta do alto contágio lá na casa. Se os deputados não entenderem isso para preservar interesse de menor, de igreja, de empresa, gente, pelo amor de Deus, a vida do ser humano em primeiro lugar. O bem mais precioso. Você não reclama de entrar numa aeronave e não poder ter mais fumante lá. Você não pode mais fumar numa aeronave. Você deixa de voar? Não, você não deixa de voar, você aceita. Você, quando vai para outro país, sabe que precisa ter o passaporte. Você deixou de ir e vir? O seu direito foi cerceado? Não, gente, estamos... Pois é, são regramentos para a proteção. Regras mínimas, né? Pois é. Liberdade não é absoluta. Bom, gente, está acabando o programa, vamos de futebol, tem que dar tempo, hein, Daniel? Vou jogar essa bola aí para você, viu? Porque olha só, após dormir na zona de rebaixamento, o Cuiabá entrou em campo mirando a conquista dos 3 pontos para deixar o Z4 e conseguiu, viu? Diante de 15.923 torcedores, logo aos 8 minutos. Elton abriu o placar e fez o anúncio, o único gol da noite na Arena Pantanal. Na decisão contra o Fortaleza, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conta pra gente, Daniel. Cuiabá chegou lá. Como se previa um jogo difícil, dramático, o Cuiabá fez o gol logo no início, teve que se segurar, porque o Fortaleza também cresceu no jogo. O Cuiabá foi a 46 pontos, resta só uma rodada, quinta-feira vai ser a rodada derradeira. E ele tem que empatar ou torcer para tropeços do Juventude ou do Bahia, para se manter na Série A de 2022. Se conseguir um empatezinho contra o Santos na Vila Belmiro, Cuiabá já não depende de outros resultados, já se mantém, né? De qualquer forma, foi um resultado super importante. Se ele tivesse pelo menos empatado ontem, já chegaria com uma situação dificílima
para a última rodada. Bom, e quinta-feira tem outro duelo aí, é isso? Cuiabá enfrenta quem? Santos, Santos lá na lá no Vila Peixe, Belmiro, é o Dourado isso mesmo? contra o Peixe. O Peixe e o Dourado, é verdade, é o clássico. O Os Dourado vai peixes. comer esse lambari lá de Santos. Os peixes irão se enfrentar. Gente, olha, infelizmente o programa acabou, mas amanhã tem muito mais. Eu espero por você, viu? Guerra no fundo Às do 6 mar. horas em ponto.